Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindas a mais uma das nossas business classes. A semana passada não tivemos, mas hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa temporada de aulas, que vocês já sabem que estas aulas acontecem sempre por temporadas, portanto, falta mais esta e da próxima semana e depois paramos mais um tempo. Portanto, aproveitem enquanto temos aqui aulas à segunda-feira. Estava aqui a fixar o comentário no Instagram para as pessoas virem para o YouTube. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre gerar desejo pelos nossos serviços e eu sei, estou aqui num cenário diferente. Tive que fazer algumas alterações aqui no escritório, portanto, vocês estão a ver um lado diferente aqui do meu escritório, mas agora acho que vai ser este o cenário. Eu mudei agora de manhã, ainda não estou 100% decidida, mas para aquilo que eu precisava vai ter que ser assim. Então, hoje vamos, neste cenário diferente, falar sobre gerar desejo pelos vossos serviços todos os dias. E eu não quero que vocês pensem que isto vai ser uma coisa complicada, porque não vai de todo. Eu trouxe, como sempre, estratégias o mais simples possíveis para que vocês consigam implementar a partir de hoje já. Esse é o objetivo sempre das nossas aulas, vocês assistirem e já conseguirem implementar. Portanto, vamos passar para a nossa aula para que vocês possam realmente aprender estas estratégias e ter acesso a este conhecimento que eu tenho a certeza que vai ter muito impacto no vosso negócio. Para quem está aqui no Instagram, venham para o YouTube, basta comentarem aula 19 e vão receber um link com o acesso à aula para que vocês possam também interagir e ver aqui o nosso mapa mental. E para começarmos, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês irem dizendo, basta que vocês deixem aqui um número com o qual vocês mais se identifiquem. Deixem-me abrir aqui um bocadinho maior o nosso mapa mental. E eu quero que vocês comentem aqui no chat como é que estão as vossas vendas hoje. Numa escala de 3 números. Número 1, é fácil para mim vender todos os dias. Portanto, comentem se vocês se identificam com esta situação. Número 2, vendo 2 a 3 serviços por semana. Comentem número 2 se vocês se identificam. E número 3, vendo menos de um serviço por semana. Como é que estão as vossas vendas hoje? Comentem aqui. 1, 2 ou 3. Com qual situação é que vocês se identificam mais? É fácil para vocês vender todos os dias? Conseguem vender 2 ou 3 serviços por semana? Ou neste momento ainda vendem menos de um serviço por semana e aí a situação está crítica, gente. A situação está crítica. Temos que começar a trabalhar nesse aspecto para que vocês consigam alavancar as vossas vendas. A Orquídea disse 3, a Ana também, a Ruth também, a Irina também. Comentem aqui, como é que estão as vossas vendas hoje? 1, 2 ou 3. E quem está no Instagram, venha para o YouTube para poderem interagir também. Como é que estão as vossas vendas hoje? Eu quero que vocês saiam daqui desta aula já com algumas ferramentas para vocês poderem mudar esta situação e saírem aqui deste ponto 3 e passarem pelo menos para o ponto 2, ok? Claro que o ponto 1 é o ideal, é aquilo que eu quero para todas as minhas mentoradas e é aquilo que eu tento sempre fazer com que elas consigam alcançar. No entanto, sabemos que é um processo e que vai demorar sempre, então eu quero que vocês estejam pelo menos neste ponto 2, sabendo que esta venda de 2 ou 3 serviços por semana tem que garantir que vocês tenham uma boa faturação. E para isso, claro que nós temos que ter uma oferta de negócio bem estruturada, cobrar preços justos, tudo isso, mas se vocês estiverem aqui a vender com preços justos, a ter uma boa margem de lucro e a conseguir ter uma boa faturação, às vezes nem sequer precisam de chegar aqui a este ponto 1, porque imaginem que vocês estão aqui no ponto 1, mas vocês vendem um serviço de 30 € todos os dias. A vossa faturação não vai ser lá grande coisa, não é? Por outro lado, se vocês conseguirem vender um acompanhamento, por exemplo, de 300, 400 € 2 a 3 vezes por semana, vamos ter bons resultados. Então eu quero que vocês comentem aqui como é que estão as vossas vendas. Para já, toda a gente no ponto 3, ok? Alguém no ponto 2, comentem aqui para eu também poder ter este contexto do vosso negócio e poder também direcionar-vos melhor ao longo da aula. E entretanto nós vamos continuar
e vamos passar aqui para as nossas estratégias práticas, mas eu quero que vocês continuem a comentar. Quem está a chegar agora, continua a comentar em que ponto é que está, em que ponto é que estão as vossas vendas, se estão no ponto 1, no ponto 2 ou no ponto 3. E quem está aqui no Instagram, venha para o YouTube, que eu daqui a pouco já vou terminar a nossa live aqui no Instagram e depois vocês não conseguem ter acesso ao conteúdo. Perfeito. Começando então pelas nossas estratégias práticas. O que é que eu quero que vocês saibam em primeiro lugar? E eu separei aqui 6 estratégias que vocês vão poder implementar a partir de hoje. São estratégias, como eu disse, simples, fáceis de aplicar. E eu quero que vocês saiam desta aula já com este conhecimento, já com esta vontade de ir implementar, com a motivação de ir implementar. Hoje é segunda-feira, estamos a começar uma nova semana e já passamos do meio do mês. Portanto, eu quero que vocês entrem em junho com esta vontade de fazer acontecer, de implementar as estratégias que vocês têm acesso aqui nas Business Classes e que possam também chegar a meio do ano a começar a mudar os vossos resultados, porque não é normal hoje, à data de hoje, quase a entrar no sexto mês do ano, o vosso negócio estar igual àquilo que estava em janeiro, certo? Então, vamos passar então aqui às nossas estratégias práticas. Estratégia número 1. E agora eu quero a vossa interação, porque estas aulas são muito mais ricas quando vocês interagem. Quantas vezes é que vocês falaram no vosso serviço na última semana? Eu quero que vocês façam esta análise e pensem quantas vezes é que vocês abriram os stories para falar sobre o vosso serviço, falaram do vosso serviço num post no feed, falaram do vosso serviço no Reels, falaram com alguém por mensagem privada sobre o vosso serviço, falaram em comunidades de alunas sobre aquilo que vocês vendem. Eu quero que vocês me digam e que analisem quantas vezes é que vocês na última semana falaram sobre o vosso serviço, sobre o vosso produto, dependendo daquilo que vocês vendem, pode ser um infoproduto, por exemplo, mas eu quero que comentem aqui para eu saber e para também poder orientar-vos, ainda que de uma forma não personalizada, mas orientar-vos um bocadinho mais aqui nesta nossa aula. E entretanto, vou terminar a nossa aula aqui no Instagram e peço para vocês virem para o YouTube, basta comentarem aula 19 ou acederem ao meu canal do YouTube, que vocês vão ver lá o nosso vídeo em direto. Perfeito. Foco total agora aqui no YouTube. Gente, vocês estão com vergonha hoje? Estão com vergonha de responder? Será que isso significa que vocês não falaram nenhuma vez sobre o vosso serviço? Nenhuma! Estou à espera da vossa resposta. Mas o que é importante vocês saberem aqui acerca da repetição? Que ela faz com que os nossos clientes fixem na cabeça deles que nós temos aquele serviço à disposição e que nós os conseguimos ajudar de alguma forma. Quando nós optamos por esconder isso, ocultar de alguma forma, quando nós temos receio de repetir aquilo que nós fazemos, então, quando temos receio de falar sobre os nossos serviços de forma diária ou algumas vezes por semana, nós estamos a fazer com que a pessoa que nos está ali a acompanhar, seja uma pessoa que está a acompanhar-nos há mais tempo, seja uma pessoa que acabou de chegar, estamos a fazer com que ela perceba até que tem uma dificuldade, ela pode perceber isso através dos nossos conteúdos, ou ela já sabe que tem uma dificuldade, mas como vocês não falam sobre o vosso serviço, ela não vai saber que vocês a podem ajudar. E, portanto, o que é que vai acontecer? Ela vai procurar alguém na vossa concorrência que possa ajudá-la a chegar a esse ponto que ela quer chegar, a resolver aquela dificuldade que ela tem. Então, sempre que vocês ativam aí na vossa cabeça o gatilho de eu não posso falar sobre isto outra vez porque já falei ontem, ou porque já falei esta semana e vou estar a ser chata e vou estar a ser repetitiva, vocês estão a fazer com que a pessoa que está do outro lado e que sente que tem uma dificuldade vá procurar outra solução, vá procurar outra profissional. Enquanto vocês poderiam estar a aproveitar para vender o vosso serviço, a vossa consulta, o vosso acompanhamento. Sempre que vocês caem neste gatilho de não quero falar porque estou a ser chata, porque estou a ser repetitiva, tenham a certeza que os vossos potenciais clientes, as vossas potenciais clientes vão procurar outras opções, vão procurar outros profissionais. Eu quero que vocês pensem que provavelmente vocês já não se lembram de nada do que viram ontem no Instagram.
a menos que tenha sido uma coisa bem marcante. Porque vocês passam por montes e montes de stories todos os dias, por montes de conteúdos, estão sempre a ser bombardeadas com informação. Estamos na era da informação e estamos numa era em que cada pessoa está a disputar pela atenção do público. E provavelmente vocês já nem se lembram de nada do que viram ontem. Se calhar passaram já por centenas de stories agora de manhã, antes da nossa aula, e já não se lembram de quase nada do que viram. Então eu quero que vocês saibam que os vossos clientes vão estar na mesma situação. E é por isso que nós precisamos de repetir. Não basta nós falarmos sobre o serviço uma vez por semana, não basta falarmos 2 vezes, nós precisamos idealmente de falar todos os dias, de alguma forma, sobre o nosso serviço. E não é preciso ser sempre da mesma forma, e não é preciso nós dizermos todos os dias que temos a agenda aberta. Eu quero que vocês aprendam que existem estratégias, que existem formas de vocês falarem do vosso serviço, sem precisarem necessariamente de estar sempre a falar exatamente da mesma forma. E hoje nós temos à nossa disposição montes de ferramentas diferentes que vocês podem utilizar para falar sobre o vosso serviço, que vocês podem utilizar para vender. Quando eu comecei, gente, não havia nem metade. Nem metade. Nós hoje temos acesso a um monte de plataformas, de redes sociais, a montes de formatos diferentes de conteúdo. Temos acesso a plataformas e ferramentas de automação que nos permitem chegar aos clientes de forma diferente. Temos acesso a muita coisa diferente que nos permite variar a forma como nós estamos a falar. Os stories têm cada vez mais formas de interação. Temos os Reels que nos permitem alcançar pessoas organicamente. E vocês ficam aí, ai, não quero falar porque eu vou ser chata, não quero falar porque eu vou ser repetitiva. E eu sei que muitas de vocês evitam responder a esta pergunta porque sentem no fundo aí do vosso coração que vocês precisavam de falar mais sobre o vosso serviço e que precisavam de chegar a mais pessoas, precisavam de chegar a mais potenciais clientes e muitas vezes não chegam, muitas vezes estão a sabotar o vosso negócio porque não querem efetivamente colocar isso para jogo e falar sobre aquilo que vocês vendem. Então eu vou deixar esta reflexão aqui para vocês ficarem com ela ao longo do dia de hoje e ao longo da vossa semana e pensarem realmente naquilo que vocês querem para o vosso negócio, nos resultados que vocês querem ter e naquilo que têm feito para alcançarem esses resultados. A semana passada eu estive de férias, como muitos de vocês sabem, e ainda assim eu falei de impulso quase todos os dias nos meus stories. E por mensagem privada. E através de tráfego. Mesmo que hoje eu tenha facilidade em vender todos os dias, não deixo de fazer aquilo que é o meu papel. Porque o nosso papel na nossa empresa, no nosso negócio, ainda que nós tenhamos uma equipa gigante, vai ser sempre falarmos daquilo que nós vendemos. Nós somos a cara do nosso negócio e, portanto, nós precisamos de pôr isso para jogo, certo? Próxima estratégia, estratégia número 2. Eu trouxe aqui exemplos práticos para vocês conseguirem entender exatamente aquilo que precisam de fazer. Esta estratégia tem a ver com o conteúdo, como vocês podem ver aqui, e de que forma é que vocês conseguem falar do vosso serviço, dos vossos serviços ou dos vossos infoprodutos no vosso conteúdo. Começando por mapear estes 3 pontos. Aquilo que vocês vão vender, em primeiro lugar, qual é que é o serviço, se é uma consulta, se é uma consultoria, se é um acompanhamento, se é um plano de treino, dependendo daquilo que vocês fazem e dependendo daquilo que é o vosso nicho, vocês vão pensar aí qual é o serviço que vocês querem vender com aquele conteúdo. Em segundo lugar, qual é o tema que vocês vão abordar que esteja relacionado com esse serviço e que vocês podem trazer para o vosso conteúdo, para um post, para uma sequência de stories, para depois conseguirem fazer o link com isso e venderem esse serviço. E em terceiro ponto, como é que vocês vão criar a vossa narrativa à volta desse conteúdo, à volta desse tema. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês podem ter em mente para aplicarem também no vosso negócio e o primeiro exemplo é este conteúdo da Jay, que é a minha consultora de imagem, e ela trouxe: não deixes para amanhã o que podes refinar hoje. Então ela fala aqui sobre o refinamento da imagem, da nossa imagem pessoal, do quanto os detalhes importam e faz aqui um link no final para o serviço de análise estratégica que ela tem. Então nós conseguimos perceber que ela tem um título interessante que chama a nossa atenção,
Depois desenvolve todo o conteúdo à volta desta ideia de refinar os detalhes, do quanto os detalhes são importantes e no final direciona-nos para um serviço. Depois eu trouxe aqui também 2 posts da Filipa, que também trabalha connosco, mas também é coach, então ela tem aqui 2 funções grandes, além de trabalhar connosco e de ser maravilhosa. Como coach, ela trabalha muito questões de crenças, assertividade, confiança e, portanto, eu trouxe conteúdo de exemplos nesse sentido. Este conteúdo começa assim: "Não nego, eu estou a fazer-te um convite arrojado". E depois ela desenvolve todo o conteúdo e vocês veem que é uma coisa bem simples e no final ela traz esse convite, ela traz essa chamada de ação sem dizer diretamente para a pessoa agendar uma sessão com ela. Então ela pede para a pessoa comentar eu aceito e depois entra em contacto com a pessoa para colocar, para falar sobre o serviço dela. Próximo exemplo da Filipa. Um post também bem simples, eu sei que tu desejas ser uma mulher magnética e ter um negócio próspero. E hoje vou mostrar-te que não precisa de ser tão difícil assim. E depois ela explica porque é que não precisa de ser assim tão complicado, ela cria toda uma narrativa e depois aqui faz então um call to action diferente outra vez para a pessoa ver, agendar uma sessão com ela do Fan Profile. Então o que vocês estão a ver que são conteúdos diferentes e com call to actions diferentes também. Depois um exemplo aqui da Diana que é bem orgânico, um conteúdo bem espontâneo, em que ela trouxe o conteúdo para os stories e depois colocou aqui no feed, no caso, para trazer para uma aula que depois ela atualizou o post, então ela já não tem aqui o call to action, mas era para convidar para uma aula que as pessoas iam ter acesso, uma aula gratuita. Então vocês podem perceber que é um conteúdo bem simples, feito nos stories, ainda assim com a identidade visual dela, que isso é super importante, não deixarmos de usar a nossa identidade visual naquilo que nós estamos a fazer, mesmo que seja um post mais orgânico, e vocês veem que eu faço muitas vezes isso nos stories, nas notas do telemóvel, mas continuo a usar sempre a minha identidade visual para que isso esteja alinhado. E por último, temos outro post da Diana, este já com um design bem mais trabalhado, em que ela traz 3 exercícios para descobrires porque é que escolheste reencarnar. A Diana faz hipnoterapia, trabalha com vidas passadas, então só para vocês terem aqui um contexto. E depois no final ela faz então o convite para a pessoa ter um acompanhamento com hipnose clínica e marcar uma sessão com ela de diagnóstico para perceber se realmente é aquilo que ela procura. Então vocês percebem que, apesar de eu estar a falar de conteúdo nesta estratégia, eu trouxe vários conteúdos diferentes e que podem ser abordados de forma diferente por qualquer nicho, por pessoas muito profissionais muito diferentes também e que dá para fazermos esse convite para a pessoa agendar uma sessão connosco ou para fazer um acompanhamento connosco de várias formas diferentes. Nós não precisamos de dizer sempre agenda a tua sessão ou envia mensagem. Nós conseguimos fazer esse convite e nós aqui só vimos posts do feed, já não estou a falar de Reels nem de sequências de Stories. Nós podemos fazer esse convite de várias formas diferentes e eu quero que vocês entendam que falar do vosso serviço não é só abrirem os stories e porem ali um story a dizer agenda aberta e colocar um link para a pessoa enviar mensagem ou para a pessoa agendar na vossa agenda virtual. Eu quero que vocês entendam que é muito mais do que isso. A vossa comunicação precisa de ser aprofundada, vocês precisam de trazer valor para as pessoas que vos acompanham, precisam de aumentar o nível de consciência delas. Muitas vezes elas nem sabem que têm esse problema, então eu sei que muitas de vocês provavelmente estão a pensar se calhar realmente eu não falo dos meus serviços como eu deveria. Eu não repito tantas vezes como eu deveria a comunicação sobre os meus serviços, não falo assim tantas vezes sobre isso. Se calhar as pessoas que me acompanham nem sabem o que é que eu tenho para vender, nem sabem exatamente o que é que eu faço. Então, esta aula está a servir para aumentar de alguma forma o vosso nível de consciência em relação às dificuldades que vocês poderão ter e aos problemas que vocês poderão enfrentar caso não resolvam essas dificuldades. E ao mesmo tempo que eu estou a aumentar o vosso nível de consciência, eu estou a trazer-vos soluções práticas que vocês podem implementar no vosso negócio a partir de hoje para trazer valor
para a vossa vida também e para o vosso negócio. Então vocês percebem que o único conteúdo é uma live em que eu não estou a fazer, não preparei um conjunto de slides super elaborado, com um design super elaborado, fiz um mapa mental bem simples. É uma ótima forma de vocês chegarem às vossas potenciais clientes, seja uma live no Instagram, seja uma live no YouTube, seja um post no feed que vocês possam preparar de forma simples, seja uma sequência de stories, e vocês vão conseguir trazer essa comunicação sobre os vossos serviços e gerar desejo para eles, que isso é o mais importante e é o tema da nossa aula. Estratégia número 3. Resultados nunca são demais. Deixem-me fechar aqui isto para já, só para vocês entenderem aquilo que eu quero dizer. Hoje de manhã, no grupo da Impulso, uma das pessoas estava a falar sobre isto e depois percebi que também tinha um comentário na nossa plataforma de aulas sobre esse mesmo assunto. Como é que nós trazemos resultados, como é que nós trazemos feedbacks se muitas vezes os nossos clientes ou as nossas clientes não nos dão feedback como nós gostaríamos? Se muitas vezes eles nem dão feedback e desaparecem depois das sessões, depois dos acompanhamentos. Nós precisamos de puxar por eles, trazer um script, trazer uma forma de que a pessoa possa dizer: eu sentia-me assim antes da nossa consulta ou antes do nosso acompanhamento, e depois, com tudo aquilo que tu me entregaste, que no caso o vosso trabalho, não é? O vosso acompanhamento, eu consegui mudar isto, isto e isto, consegui conquistar isto, isto e isto. E uma das coisas que nós implementamos no grupo da mentoria é precisamente termos um script semanal, um incentivo semanal para que as nossas mentoradas deixem as conquistas que conseguiram alcançar ao longo da semana. Então, todas as segundas-feiras nós incentivamos a que elas partilhem aquilo que elas vão fazer naquela semana. Então, quais é que são as metas, quais é que são os objetivos, o que é que elas vão trabalhar naquela semana para que nós também, como mentores, possamos acompanhar esse desenvolvimento. E à sexta-feira nós incentivamos a que elas partilhem todas as conquistas que tiveram ao longo da semana. Então são 2 momentos em que nós incentivamos que elas partilhem aquilo que estão a fazer e aquilo que estão a conquistar. E as conquistas, os resultados vão muito além de resultados em faturação. São resultados até de autocuidado que elas partilham connosco, de momentos que elas conseguem ter agora depois de estarem na mentoria, da liberdade que conseguem ter, do tempo que conseguem ter para elas, para estarem com os filhos, de tudo o que estão a alcançar a nível pessoal e profissional, depois de entrarem na mentoria e ao longo de cada semana. E nós decidimos implementar esta ação de incentivo para elas partilharem as conquistas, porque percebíamos que muitas delas achavam que os resultados bons só vinham de uma venda, só vinham de vender todos os dias. E é muito mais do que isso. Quando vocês têm o vosso negócio, e eu tenho um post pensado para fazer sobre isto, quando vocês têm o vosso negócio e os vossos resultados, é tudo aquilo que vocês conseguem conquistar. Seja vocês terem uma rotina mais leve, mais calma, seja vocês conseguirem passar mais tempo com a vossa família, com os vossos filhos, seja terem mais estabilidade financeira, seja conseguirem contratar uma pessoa para a vossa equipa. Hoje de manhã também recebi uma mensagem nesse sentido e fiquei super feliz por saber que as minhas mentoradas estão a dar esses passos, desde que entraram na mentoria, estão a conseguir expandir a equipa delas. Seja algo extremamente simples, como vocês conseguirem a meio do dia fazer uma pausa, ir fazer uma caminhada, ir fazer uma massagem, cuidarem de vocês. Então, tudo isto vai muito além dos resultados em vendas. Mas obviamente que nós precisamos que o nosso negócio continue a rodar. E é por isso que eu quero que vocês tenham esta consciência de que, mesmo quando vocês não trabalham diretamente com números e não conseguem ter resultados de que a pessoa alcançou, vendeu um X valor, ou perdeu X quilos, ou conseguiu correr uma maratona, eu quero que vocês saibam que ainda assim vale a pena partilhar esses resultados, e trouxe-vos também exemplos disso mesmo. Então, temos aqui um exemplo de como é que eu partilhei isto nos stories. Isto já foi de há um ano atrás, é um exemplo bem simples. Então, isto foi um exemplo de uma das nossas mentoradas que entrou no Impulso, e só o facto dela se ter inscrito já lhe deu motivação para que ela desbloqueasse uma das coisas que ela tinha receio de fazer, que era falar do serviço dela. Então ela falou da sessão
um para um numa mensagem privada. E como vocês podem ver aqui, ela diz: ainda não vendi, mas só ter dado este passo é incrível. Hoje ela já está a voar, passado um ano ela cresceu imenso, mas eu quero que vocês entendam que nem todos os resultados são vendas. E aqui este desbloquear das crenças e acabar com estes bloqueios para nós é extremamente importante. Outro Reels que eu trouxe aqui, outro exemplo que eu trouxe aqui de um Reels, também de uma das nossas mentoradas, em que eu pus um fundo e coloquei ali como se fosse mesmo no Stories um feedback aqui colado, não é? E então nós temos aqui mais um feedback de alguém que começou a desbloquear tudo isto que vocês podem ver no comentário depois de ter começado o nosso acompanhamento. E por último, aqui o feed que eu fechei há bocadinho, temos o exemplo da nossa designer, que também é nossa mentorada, e a Fernanda conseguiu expandir o seu negócio em Portugal. Eu trouxe aqui, ela também triplicou a sua faturação e continua a crescer, a equipa continua a crescer imenso, mas vocês percebem que eu, em vez de dar destaque ao facto dela ter triplicado a faturação, eu trouxe o destaque para o facto dela ter conseguido expandir o negócio dela em Portugal, porque ela é do Brasil, e era uma coisa que ela queria muito, entrar no mercado português, ter cada vez mais clientes, e hoje continua a ter, e eu até preciso de me controlar, acho que pode ser esta a palavra, ao recomendar a Fernanda, porque eu recomendo tantas vezes que ela muitas vezes já nem tem agenda para atender tantas clientes, e é muito bom ter esta sensação de que nós conseguimos trazer estes resultados que não se baseiam só em faturação. Eu quero que vocês pensem nos resultados que vocês conseguem gerar e em como é que vocês podem pedir esse feedback, pedir esse testemunho às pessoas que são vossas clientes, a pessoas que já foram vossas clientes, para que vocês tragam isto diariamente na vossa comunicação. Eu acredito que nós publicarmos 1 ou 2 feedbacks por dia é ótimo. Nunca sinto que é demais se nós trouxermos outro conteúdo pelo meio, claro, não publicar só feedbacks, mas eu nunca sinto que é demais, então é algo que vocês também podem implementar. Estratégia número 4. Esta é um bocadinho mais aprofundada para quem já tem um negócio mais estruturado e a rodar mais facilmente. Só vou beber um bocadinho de água. O que é que significa isto da construção de funis que funcionam simultaneamente? Eu quero que vocês pensem, atualmente, ao dia de hoje, enquanto estão aqui nesta aula, de onde é que chegam as vossas clientes ou de onde é que elas podem chegar? Quais é que são as frentes que vocês têm ativas e por onde as pessoas podem entrar? Que portinhas é que vocês têm abertas neste momento? Provavelmente vocês têm um perfil de Instagram, já têm um link na vossa biografia e a pessoa pode entrar lá e agendar o serviço ou contratar-vos. Mas muitas vezes nós não pensamos como é que podemos trazer a pessoa para clicar nesse link ou para preencher um formulário, ou para pedir um orçamento, ou para agendar uma sessão connosco. E nós precisamos de ter vários funis, várias frentes por onde as pessoas possam entrar no vosso negócio. Então, por exemplo, sempre que vocês têm um anúncio a rodar, em tráfego pago, não é? Vocês estão a usar um funil de captação de seguidores ou de captação de clientes se vocês estiverem a fazer tráfego mais direto. Sempre que vocês fazem um post em que dizem comenta X e eu vou-te enviar não sei o quê, vou partilhar aqui convosco um post para vocês verem, que é um dos funis que nós estamos a implementar neste momento. Então, este post eu fiz no dia 6 de maio de uma forma super espontânea, super intuitiva, porque eu percebi que ainda não tinha trazido nenhuma estratégias práticas que trouxessem as pessoas para a nossa sessão de diagnóstico. Então eu trouxe aqui um post que fiz no Stories, bem simples, com 3 slides, a dizer estas são as estratégias que uso para faturar acima de 12.000 euros todos os meses. Estas estratégias mudaram o meu negócio e não posso simplesmente partilhá-las de mão beijada. Então trouxe aqui para a pessoa comentar, enviar mensagem no caso, a dizer com este código 12K para descobrir. Muita gente comentou aqui, eu vou sempre comentando, dizendo à pessoa para enviar mensagem, porque senão o fluxo não ativa, mas quando nós temos esta automação, é um funil. Nós promovemos este post, no caso no gestor, não está promovido diretamente aqui,
E a pessoa, sempre que comenta este código, vai receber uma série de mensagens para ela ir interagindo e para ela receber depois uma checklist com as estratégias que eu estou a implementar neste momento e com tudo aquilo que eu estou a implementar. Depois dessa checklist, a pessoa é direcionada para agendar uma sessão de diagnóstico com a minha equipa de análise de negócio. Então, este é um funil que nós estamos a implementar neste momento. Outro funil que nós temos sempre a funcionar é precisamente o do link da nossa bio para a pessoa fazer candidatura diretamente na Impulse. Outro funil que nós pomos ativado é através de tráfego pago, em que nós temos criativos específicos para que a pessoa consiga agendar diretamente a sua análise de negócio, preencher o formulário e depois nos contactamos. Então nós temos sempre vários funis, várias portinhas abertas em simultâneo, além dos posts no feed, além das sequências de stories, além dos reels, além das mensagens privadas. Além de tudo isso, nós temos várias portinhas abertas em simultâneo para que as pessoas possam chegar até nós e chegar até à nossa mentoria, que é o nosso principal objetivo. Então, se calhar, muitas de vocês que estão a assistir a esta aula, agora ou depois de ver a gravação, já passaram por um destes funis, já tiveram contacto com a minha equipa, já preencheram o nosso formulário de análise de negócio e tudo isso está a funcionar em simultâneo. Tudo isso funciona enquanto eu faço stories, enquanto eu estou a trabalhar, enquanto eu estou a dar aqui esta aula, que é mais um dos funis que nós temos ativados para levarmos as pessoas para a nossa mentoria. Ao longo de todo o ano existe um planeamento que é preciso ser feito no vosso negócio para que vocês não dependam só de um perfil de Instagram ou de um link na vossa biografia. Pensem na dificuldade que é levar a pessoa a clicar no link da biografia para agendar alguma coisa. Sobretudo quando vocês ainda não estão a repetir tantas vezes quanto deveriam informações sobre os vossos serviços, a falar tantas vezes como deveriam dos vossos serviços, sobretudo quando vocês ainda não têm conteúdo alinhado, sobretudo quando vocês ainda não estão a partilhar feedbacks dos vossos clientes. Tudo isto é um acumular de coisas que faz com que vocês ainda estejam neste ponto 3. Que faz com que vocês ainda estejam a vender menos de um serviço por semana. Eu sei que muitos de vocês vendem bem menos que isso ainda. Portanto, eu quero que vocês reflitam. Desculpem. Portanto, eu quero que vocês reflitam acerca daquilo que vocês têm feito para o vosso negócio. Acerca das ações que vocês têm implementado. O que é que vocês têm feito para mudar este resultado? Para sair deste ponto 3 em que vocês vendem menos de um serviço por semana. O que é que vocês têm feito no vosso negócio? Não preciso que respondam. Quero só que consigam refletir acerca disso e acerca daquilo que vocês podem mudar a partir de hoje, que vocês podem fazer, as decisões que vocês podem tomar para vocês saírem desta situação e passarem pelo menos para esta. Como eu disse, se vocês cobrarem de uma forma justa pelo vosso trabalho, vendendo 2 a 3 serviços por semana, muitas vezes é mais do que suficiente para vocês atingirem a faturação que querem atingir. Certo? Então vamos passar para a nossa estratégia número 5. E eu quero que vocês pensem em tudo aquilo que a vossa potencial cliente vai perder se não contratar o vosso serviço. Quais é que são as consequências que a pessoa tem se não trabalhar convosco, se não contratar o vosso serviço? Então eu trouxe um exemplo prático para vocês entenderem o que é que eu quero dizer com isto. Eu quero que vocês imaginem que são uma personal organizer e que querem vender um serviço de consultoria. Uma consultoria de organização em que a pessoa vai poder implementar ela própria, vocês vão dar uma orientação, vão dar um plano de ação baseado nas necessidades que a pessoa tem e a pessoa vai implementar. O que é que ela perde se não contratar o vosso serviço? Quais é que são as consequências? Desorganização, não só da casa, mas da vida como um todo, porque nós sabemos que quando a nossa casa está desorganizada, a nossa vida fica desorganizada. Stress e ansiedade, perda de tempo ao tentar organizar a casa sem ter um método, desperdício de espaço, desperdício de dinheiro ao comprar itens repetidos ou mobiliário para guardar mais coisas. Quem nunca sentiu que precisava de mais um móvel porque precisava de guardar mais coisas? Sentimentos de frustração
porque muitas vezes nós olhamos para a nossa casa, está tudo desarrumado, não temos como organizar, não temos um método para organizar e sentimos que nunca conseguimos ter a casa tão organizada, tão limpa, tão clean como nós gostaríamos. Relações pessoais prejudicadas, muitas vezes as nossas relações pessoais são afetadas porque nós evitamos trazer pessoas para a nossa casa porque ficamos com aquela sensação de estar tudo desarrumado, não conseguimos ter um espaço fixo para guardar as coisas. E mesmo as relações amorosas muitas vezes são prejudicadas, porque não existe um método. Sentimentos de vergonha ao convidar pessoas para visitar a casa, então são montes de situações que podem acontecer. Eu tenho a certeza que se vocês já passaram por alguma fase da vossa vida em que a vossa casa estava um bocadinho mais desorganizada, depois de terem filhos, por exemplo, vocês sentiram isto em algum momento. São coisas com que nós facilmente nos identificamos. E aqui eu quero simplesmente que vocês peguem nisto, peguem nesta estratégia e apliquem ao vosso negócio. Façam uma lista. O que é que a pessoa perde se ela não tiver o vosso acompanhamento? Se ela não contratar o vosso serviço? Quais é que são os problemas que ela vai ter? E quando vocês conseguirem fazer esta lista, vocês vão conseguir começar a criar conteúdo para o feed, para os stories, com muito mais intencionalidade. Porque vocês vão ter mapeado pelo menos uma parte daquilo que é essencial para vocês construírem as vossas narrativas, que são as consequências da pessoa não contratar o vosso serviço. Isto é uma estratégia bem prática, anotem aí porque vocês vão ver que faz toda a diferença para criarem o vosso conteúdo. E por último, a nossa estratégia número 6, ter uma oferta para cada nível. Muitas vezes os clientes chegam até vocês e vocês só têm um serviço disponível. Só têm uma consulta. Vamos imaginar que vocês são psicólogos, são nutricionistas, trabalham com finanças, trabalham com espiritualidade, desenvolvimento pessoal, seja o que for. Há várias áreas em que as nossas mentoradas chegam até nós só tendo uma consulta, só tendo uma sessão. E como é que a pessoa vai conseguir trabalhar convosco se, em primeiro lugar, vamos imaginar que ela ainda não está pronta para avançar para essa consulta? Ela ainda não tem bem consciência daquilo que precisa, ela precisa de mapear algumas coisas antes de avançar para essa consulta, precisa de algo mais simples que vá fazê-la entender que ela tem realmente um problema que depois precisa de trabalhar. Aqui precisa de entrar o vosso infoproduto. Então, eu vou fazer aqui em tempo real a nossa escadinha. Portanto, temos o nosso produto de entrada, certo? De acordo com o método que nós ensinamos na Impulse, nós recomendamos sempre que vocês tenham pelo menos 3 níveis em que vocês podem atender as pessoas. O produto de entrada é o primeiro nível. É um produto que vai ter um baixo ticket, portanto vai ser um serviço, um produto neste caso mais barato, vai ser gravado, então a pessoa pode comprar a qualquer altura, não é algo para vocês venderem com lançamentos, é para estar sempre disponível e para a pessoa poder comprar a qualquer altura e vai resolver um problema pontual, no caso específico. E o que é que podem ser estes produtos de entrada? Vários formatos. Vocês podem ter um curso, podem ter workshops, podem ter masterclass, podem ter desafios, podem ter planners para as pessoas fazerem, diversos formatos que vocês podem criar aqui para o vosso produto de entrada e este é o nosso nível número 1 da escadinha, ok? Podem pensar como uma linha, eu gosto mais de pensar como uma linha do que como uma escada, mas aqui vamos falar desta forma para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Podem comentar aí quem é que já tem um produto de entrada que está a vender bem. Essencialmente, este produto de entrada, ele vai ser vendido através de tráfego pago. Essencialmente. Mas também podem vender organicamente através dos vossos stories ou de um post no feed ou de um Reels, é válido. Nós normalmente colocamos a vender em tráfego para podermos dar mais foco dentro do vosso posicionamento às vossas consultas e acompanhamentos para que a percepção de valor da vossa marca também esteja mais elevada, certo? Ok, produto de entrada. Isto é aquilo que muita gente ainda não tem. Produto número 2.
consulta ou sessão pontual. Isto é aquilo que quase toda a gente tem, porque quase toda a gente cria quando vem para o digital. Então vamos pôr aqui que é o nosso passo, que é o nosso passo número 2. Deixa-me ver, tentar pôr aqui o nosso ícone, o nosso passo número 2. Nesta sessão pontual, vocês vão atender individualmente, ou seja, de 1 para 1, mais ou menos numa sessão de 1h30, vão cobrar um preço mais alto. Então, por exemplo, começar aqui nos 50€ por sessão, e vai ser algo que vocês vão ter sempre disponível. Deixa-me colocar de outra forma, sempre disponível para as pessoas comprarem e que podem depois direcionar para o vosso acompanhamento, que é o nosso ponto número 3, ok? Acompanhamento, mentoria, pode ser individual, pode ser em grupo, isto depois depende do vosso negócio. Ok, este é o nosso método Estéreo 3 passos, ok? Vou colocar aqui. E a Estéreo 3 passos ensina-nos precisamente que vocês precisam de construir uma oferta de negócio, que é isto, aquilo que vocês têm para vender, em 3 níveis, para que possam atender as pessoas em 3 níveis diferentes. Para quem é esta mentoria? Para quem precisa de um acompanhamento mais próximo e avançado, vai ter o ticket mais alto, da vossa oferta. Então, normalmente nós começamos, por exemplo, com 250€ por mês. Pode ser individual ou em grupo, se vocês nunca fizerem, eu recomendo sempre que vocês comecem pela individual. E permite ter recorrência e previsibilidade. Porquê? Porque vocês sabem que se a pessoa fechar, por exemplo, 3 meses de acompanhamento, mesmo que vocês dividam o valor dos 3 meses, ela pode-vos pagar 200 ou 250€ por mês. Vamos imaginar. Então, isso dá-vos previsibilidade. Vocês sabem que se a cliente fechar este mês, em maio, em junho e em julho, ela ainda vai estar a pagar essa mensalidade. Portanto, previsibilidade com os clientes que vocês também vão colocando no vosso negócio. Normalmente, o que é que nós fazemos? Quando a estrutura do negócio ainda é um bocadinho mais simples, vou tentar partilhar aqui para vocês conseguirem ver o mapa mais, de uma forma mais geral. Normalmente nós fazemos foco nesta consulta, em toda a nossa comunicação, ok? Portanto, num produto, num serviço, neste caso, de 1 para 1, que começa aqui nos 50€ por sessão, por exemplo, e depois, em tráfego, vendemos o nosso produto de entrada ou falamos pontualmente sobre ele nos stories e no conteúdo do feed, e internamente direcionamos para a nossa mentoria. Então, as pessoas que saem daqui são direcionadas para o acompanhamento, para a mentoria. Ficou claro? Vocês estão super caladinhas hoje. Esta é a estrutura que eu recomendo que vocês tenham, pelo menos uma estrutura básica. Isto é o mais básico que vocês podem ter, gente, ok? É aquilo que vai assegurar, garantir que vocês tenham previsibilidade e escala no vosso negócio. Se vocês não tiverem uma estrutura assim, se vocês não tiverem esta oferta de negócio adaptada àquilo que vocês fazem, então aqui, obviamente, vocês têm que pensar naquilo que é mais indicado para o vosso público, no formato mais indicado. Aqui, igualmente, perceberem o que é que vão abordar naquela sessão, para que depois possam, então, direcionar para um plano de acompanhamento, para uma mentoria, sempre pensando nas características do vosso negócio, que é precisamente o que nós fazemos na Impulso, avaliar o vosso negócio e ajudar-vos a entender o que é melhor para vocês e o que é que faz mais sentido vocês implementarem neste momento.
Se vocês já têm uma consulta ou uma sessão pontual neste momento, comecem a pensar em desenvolver o vosso produto de entrada e a vossa mentoria, o vosso acompanhamento, ok? A prestar toda a atenção. Adoro, já sabem que o conteúdo aqui é direto ao ponto, que eu quero que vocês saiam daqui prontas para implementar, certo? Claro que tudo o que eu estou a trazer aqui não dá para eu personalizar ao negócio de 30 pessoas que estão a ver a aula ao vivo, não é? Eu preciso de conhecer o vosso negócio, preciso de entendê-lo a fundo, para que depois consiga direcionar-vos, ok, faz isto, faz aquilo, cria primeiro produto de entrada, cria primeiro o acompanhamento, vende o acompanhamento desta forma, foca-te na consulta. Todas as estratégias que nós passamos dentro da Impulso são personalizadas. Portanto, não tem como eu vos entregar isso aqui sem conhecer o vosso negócio, sem conhecer os vossos objetivos e aquilo que vocês precisam. Deixem-me ver aqui os vossos comentários. A ver com atenção, perfeito. Como podemos operacionalizar o ponto 4? Mostrar à pessoa que perde o chão. Que perde o chão. Eu estou péssimo. O que perde a não trabalhar connosco. Patrícia, fazendo aquilo que eu sugeri aqui, no caso eu acho que é o ponto 5, fazendo uma lista dessas consequências e depois fazendo, por exemplo, uma sequência de stories em que vocês se focam numa das dificuldades que a pessoa, numa das consequências que a pessoa vai ter. Então imaginem que vocês querem vender efetivamente a vossa consultoria de organização e que vocês querem focar-se na questão do stress e da ansiedade, do quanto isso pode afetar a nossa saúde mental, do quanto nos pode deixar estressadas, do quanto nos pode deixar ansiosas, que é mais difícil trabalhar num ambiente que está desarrumado, que é mais difícil manter a calma num ambiente que está caótico. Então vocês podem criar uma narrativa em cima de uma das consequências ou de várias, caso vocês queiram juntar algumas. Claro que não recomendo trazer todas na mesma narrativa, mas podem fazer dessa forma. Estou a perceber que vocês estão a almoçar, adoro, é precisamente esse o objetivo, que vocês consigam, enquanto estão a almoçar, tirar aqui um tempinho para dedicar ao vosso negócio e para já entenderem aquilo que vocês podem fazer e, claro, saberem também que, caso queiram uma orientação personalizada para o vosso negócio, caso queiram trabalhar connosco diretamente, nós temos a nossa mentoria, que é a Impulso, é uma mentoria de grupo, mas como eu disse, ela tem uma estrutura extremamente personalizada, não só porque vocês têm acesso ao nosso acompanhamento diário e nós conseguimos ir falando convosco diariamente. Todos os dias da semana nós estamos disponíveis para ir falando convosco e nós vamos respondendo várias vezes ao longo do dia no grupo. Como vocês têm acesso a 2 sessões individuais com os vossos mentores, portanto, comigo e com o Sérgio, assim que entram na Impulso, para que nós possamos conhecer o vosso negócio. Não fazia sentido só trazermos pessoas para o grupo sem conhecermos individualmente cada pessoa, sem conhecermos o negócio de cada pessoa de forma aprofundada. Portanto, assim que vocês entram, vocês já têm acesso ao grupo, já têm acesso ao nosso acompanhamento todos os dias, mas logo ali nos primeiros 45, 60 dias vocês têm acesso às vossas sessões individuais e isso permite que nós consigamos, em todas essas estratégias que eu trouxe, direcionar-vos em relação à melhor forma de aplicar cada uma delas ou outras dentro do vosso negócio, dentro daquilo que faz sentido para vocês. Combinado? Companhia de almoço. O que é que tu podes mostrar? Acho que é Cindy o nome, não é? Tu podes mostrar tudo aquilo que o teu serviço inclui, tudo aquilo que se insere dentro do teu serviço, tudo aquilo que tu vais entregar. Se tu entregas um plano de ação à pessoa, não sei exatamente qual é, o que é que tu vendes, se tu entregas um plano de ação à pessoa, se tu entregas algum tipo de relatório, como é que são as tuas aulas, como é que são as tuas sessões, tudo isso tu podes mostrar acerca do teu serviço. Toda a tua entrega, no fundo, pode ser mostrada, mas essencialmente trazer este conteúdo de valor para que consigam aumentar o nível de consciência dos vossos clientes e fazê-los entender qual é a melhor forma de vocês os ajudarem. A Ana já está na Impulso e amanhã tem a sessão com o Sérgio, maravilhoso. A Ana amanhã vai ver precisamente esta estrutura que nós tivemos aqui a falar da série 3 passos com o Sérgio, que é quem trata disso dentro da Impulso. O meu foco é mais posicionamento e estas estratégias orgânicas. Perfeito, então podes mostrar como é que tu entregas as tuas aulas,
como é que as pessoas estão a evoluir com as tuas aulas, com o teu acompanhamento, podes mostrar tudo isso. Vera, sou freelancer de design, branding e identidade visual, conteúdo para redes, embalagens, comunicação de marca no geral. Como posso oferecer uma consultoria? Podes oferecer pensando naquilo que nas dificuldades que a pessoa tem hoje. Então vamos imaginar que ela já tem uma identidade visual criada ou tem um foco aqui no perfil do Instagram. Normalmente, para estas áreas, as consultorias em formato de análise, tanto análise de identidade visual como análise de perfil, por exemplo, são boas soluções, porque nós conseguimos mostrar à pessoa que, apesar do que ela já tem construído, ela precisa de melhorar o ponto X, Y e Z e depois então tu podes enviar para o teu serviço. Aqui este ponto 3, na verdade, pode ser um serviço também. Então, por exemplo, a Ana Margarida também faz gestão de redes sociais, então aqui pode ser um serviço para o qual vocês vão enviar, ok? Direcionar as pessoas, no caso. E vamos terminar a nossa aula por aqui. Na próxima semana temos a nossa última aula, a nossa última Business Class desta temporada e depois voltamos, penso que é em setembro que temos programado para voltar. Portanto, aproveitem ao máximo, esta aula vai ficar disponível por 48 horas para vocês poderem ver. Aproveitem ao máximo, tentem implementar no vosso negócio e caso queiram o nosso direcionamento, enviem mensagem no WhatsApp ou no Instagram para nós falarmos um bocadinho sobre isso e também para vocês entenderem de que forma é que a mentoria vos pode ajudar a alcançar esta estrutura que vos vai dar muito mais previsibilidade e vos vai permitir ter mais estabilidade financeira também. Um beijinho, até a próxima semana.